gostava da vida que eu levava. Mas naquele dia eu saí do bar completamente bêbado, sujo, imundo, fedendo, de shorts e camisa, humilhado, desprezado, abandonado por todos e por todos, e entrei numa sala igual a essa. E naquela noite eu xinguei todo mundo, eu rastei cadeira, eu fiz uma bagunça. Mas graças a Deus, mesmo eu saindo para fora, os companheiros da época, muito educados, e pegaram e me puseram mais uma vez sentadinho aqui, e passou o testemunho que mexeu comigo. Naquela noite passou o senhor Aristide, do Jardim Santa Cruz, onde ele deu um murro no peito, dizendo que eu vi o crescimento do espelho dele, eu acordei. Logo em seguida passou um amigo meu de álcool e droga, companheiro da festa, fez o encerramento, e ao final da reunião, com apertado o voto, eu levantei meu voto. Eu não lembro o que dirigia, eu não lembro o que estava tribunando, não lembro de nada. Mas o mais importante agora comigo foi o acompanhamento. Porque se naquele dia me desse o trampeiro, eu jamais estaria aqui dentro. 30 anos de álcool, 30 anos de droga, traficante, ladrão, cadeieiro, completamente derrotado, jamais estaria aqui dentro. Mas graças a Deus, naquele dia me fizeram acompanhamento. Eu saí dali e já me levaram para acompanhamento. Naquela noite me levaram para minha casa. E no outro dia eu nem dormi direito naquela noite. E naquele dia, no outro dia, me levaram para a reunião. E no Jardim Primavera, já eu fui abraçado. Eu fui abraçado no Jardim Primavera, a companheira Beni aqui no Rio Pequeno. Ela me deu um abraço, disse que eu ia dirigir uma reunião com o Cadelinho. O companheiro perto para a igreja, quando você está na frente, se você sentasse lá no fundo, os companheiros mais velhos iam fazer bagunça, eu não entendi a reunião. Mas a coisa que mais eu ficar com meu filho, aquele meu filho que me trazia que na beira da sarjeta, caindo lá do outro, tinha vergonha de mim. Quantas vezes o coleguinha falava, para seu pai, passava para o outro lado de vergonha. E quando eu cheguei nessa casa, meu filho já tinha 20 anos de idade. A minha filha tinha 17, meu filho mais novo tinha 10, e eu não vi o crescimento dos meus filhos. Aquele meu filho também conheceu a cadeia por 9 anos de idade, fui desencaminhador de menor, fui condenado a 15 anos de cadeia. Quantas vezes a minha esposa pegava meus filhos e estava atrás das grades, mas a hora que eu saía eu não pensava da minha esposa, dos meus filhos, eu voltava novamente ao mundo do álcool, voltava novamente ao mundo das drogas, de repente estava eu atrás das grades novamente. Então quando eu cheguei na associação de alcoólica, eu não cheguei para parar de me drogar, não cheguei para parar de beber. Mas graças a Deus para mim deu certo. Só que quando eu cheguei na associação de alcoólica, eu fui provado. Eu não fui provado quando eu era bêbado. Quando eu cheguei na associação de alcoólica, eu tinha uma companheira, muitas pessoas conheciam a Garcia, e aquela companheira era aquela que mais queria que eu parasse de beber. Eu chegava dentro de uma sala, eu abraçava, eu dava risada, mas eu chegava na minha casa, parecia que chegava um monstro. Eu só tinha parado de beber. E ela falou que olha, eu não acreditei. No dia 11 de 5 de 96, eu cheguei da feira, já estava trabalhando novamente. Ela encostou o caminhãozinho, pegou as coisas e foi embora. Daí eu vi a solidão, daí eu vi o beleza. Mas não existia motivo importante de a primeira dose. Só o sorriso daquele garoto para mim nunca mais ser bebido, nunca mais ser drogado. Mas a pior coisa aconteceu comigo no dia 9 de 6 de 96. Aquele meu filho que muitas vezes falou, pai, se você morrer no seu eterno, eu sou Pedro. Aquele meu filho estava me respeitando. No dia eu levei um pai, um filho e um neto na reunião. E meu filho foi junto. Naquela noite, os 3 companheiros se levantaram, deram fogo. Meu filho morava ali no Vista Alegre e meu pai foi embora. Ele saiu daquela reunião, tomou 4 tiros na cabeça. Eu saí correndo, peguei ele no colo. Ele já estava morto. Ali mesmo eu falei que eu ia voltar e diria a primeira dose, mas não existia motivo de voltar e diria a primeira dose. E no dia do velório dele, eu tinha um amigo de copo, eu tinha um amigo de droga. Eu cheguei no cemitério da Cachoeirinha com meia dúzia de pessoas, mas quando eu cheguei na associação da Vinte, todo mundo estava lá. Pessoas pedindo de serviço a fazer para ele o velório do garoto. E a coisa que ele mais queria ver era a minha condecoração da minha medalha de 3 meses. E no caixão dele eu pus o meu convite jurando para ele que jamais um dia vou voltar às drogas, jamais um dia vou voltar a qualquer bebida alcoólica. Então hoje eu me encontro com 29 anos, 3 meses e 13 dias de total abstinência. Aquela minha filha que eu falei que chegou com 17 anos, eu humilhei, eu desprezei a minha filha. Minha filha foi catar papelão, ela
tinha para sustentar minha neta, quando foi perceber, ela foi condenada a 4 anos e 6 meses de cadeia. Minha filha tirou 4 anos da cara e Pinheiros no fechado. Eu fiz 4 aniversários da minha neta de uma penitenciária. Mas graças a Deus, dia 14 de janeiro de 2004, minha filha saiu em liberdade. E dia 10 de fevereiro de 2004, eu estava assistindo a reunião pelos meus 8 anos, minha filha estava sentadinha, se levantou e deu voz. Hoje minha filha se encontra com 21 anos, 3 meses e 14 dias de total abstinência. Aquele meu filho que eu falei que chegou com 10 anos também foi condenado a 5 anos e 4 meses. Ele tirou 1 ano na 28, passou por Dakar em Pinheiro, foi para o Belém 2, foi para o Jardim no Semiaberto, e há 10 anos atrás ele saiu de liberdade condicional, entrou numa firma com o Roberto de Casa em Cachoeiro, trabalhou 5 anos. Mas o álcool começou ele voltou a beber, perdeu o primeiro casamento, arrumou a companheira com o mesmo vício e largou também essa companheira e vive até hoje que não bruxo. Não consegue parar de beber, não consegue parar do álcool. Então é difícil, você precisa querer, ter força de vontade. Eu jamais vou voltar a gerir a primeira dose. Aconteça o que acontecer da minha filha, eu não volto a gerir a primeira dose. Eu já tive tantas derrotas. Esses dias, tempos atrás, há 5 meses, eu perdi minha companheira. Mas não existe motivo de voltar a gerir